Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Brigadianos espancam menor de idade dentro da casa da avó. As agressões foram gravadas pelo irmão da vítima. Delegado Linha Dura indicia torcedores de organizada gremista envolvidos em briga por tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa. Os 3 já são considerados foragidos. Desembargador concede liminar, impedindo votação de projeto que faz parte do pacote do governo Leite. A Assembleia vai recorrer da decisão e tentar votar a proposta amanhã. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Policiais militares espancam adolescente de 17 anos dentro da casa da avó do menino em Alvorada. As agressões foram gravadas pelo irmão da vítima. Vira homem, seu vagabundo. No vídeo, o rapaz leva golpes de cacetete e é xingado. Vira homem, seu porra. O espancamento continua, até que a mãe do jovem chega na casa da avó do adolescente. As imagens foram gravadas na semana passada pelo irmão da vítima e postadas nas redes sociais. A família mora em Alvorada, na Grande Porto Alegre. Segundo as investigações, a idosa chamou a polícia porque o neto de 17 anos estava drogado e a ameaçou de morte. A mãe do rapaz, que não mora com o filho, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal contra os policiais. Os PMs acusam o adolescente de resistência e desacato. Um inquérito policial militar vai apurar o caso. Os policiais foram afastados das ruas. A vida de uma pessoa estava em risco no momento que a ocorrência foi gerada. O jovem se colocou ainda agredindo os policiais, os ânimos de todo mundo se exacerbaram. Naquele momento, me parece que houve um pequeno excesso. Não foi um pequeno excesso, né? Foi um erro da forma de conter o adolescente. A Brigada Militar tem que investigar corretamente. Querem imobilizar o adolescente que estava drogado, colocando em risco outras pessoas? Não façam dessa forma. Dessa forma é errado. Estão batendo no menino de uma forma que não é a correta a atuação da Brigada Militar. Então, vamos investigar bem o caso e se a conclusão for a que a gente tem no visual de ação indevida, os brigadianos têm que ser devidamente punidos. Vamos à redação conversar com o Andrei Rosseto. Existem novidades no caso da briga entre torcedores do Grêmio, fato acontecido em um paradouro no começo desse mês. Andrei, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. São considerados foragidos os 3 homens que espancaram um torcedor do Grêmio na noite do dia 1º de dezembro, em um restaurante de beira de estrada de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. As torcidas Super Raça Gremista e Geral do Grêmio de Santa Maria entraram em confronto depois de uma partida pelo Brasileirão e depredaram o estabelecimento e um micro-ônibus. Os 3 indiciados vão responder por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e dano qualificado. Segundo o delegado André Roese, considerar episódios graves como esse, como lesões simples e danos ao patrimônio, é ineficaz. Por isso foram sugeridas duras penas contra os agressores. A vítima espancada não corre risco de morrer e negou atendimento médico quando foi socorrida. Felipe. Parabéns ao delegado André Roese por levar adiante o caso e enquadrá-lo como episódios graves, que é o que são na realidade. A vítima não morreu, mas poderia ter morrido. Seria realmente ridículo classificar esse espancamento coletivo apenas como lesões simples e danos ao patrimônio. Eu espero que o Ministério Público leve adiante o caso, sugira penas duras a esses marginais que atacaram covardemente um torcedor do mesmo clube que eles. A punição a esses 3 foragidos é a forma de evitar que essa violência entre as organizadas dos mais diferentes clubes, porque nesse caso aí foram organizadas do Grêmio, mas já houve caso entre organizadas do Inter, organizadas de torcidas do interior. Esse é o ponto. Delegados como André Roese estão agindo correto, evitando que mais violência entre as organizadas do mesmo time ou entre torcidas rivais se difunda pelo Rio Grande do Sul. A polícia tem que agir, o Ministério Público e o Judiciário também.
Olha, gente, ela está chegando e as notícias eu vou te dizer, mas vamos conversar com ela. Vem aí o Momento Agro com a Alessandra Bergman, que está chegando aqui no estúdio. A hora dela, Alessandra Bergman, seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque a primeira notícia já não é muito boa. O pão pode aumentar de preço? É. Culpa do novo presidente da Argentina, né? O Alberto Fernandes, que pode deixar o pão nosso de cada dia, sim, mais caro. Ele aumentou as taxas de exportação para os produtores de trigo argentino em 12%. Como 80% do trigo que fazemos pão aqui no Brasil e massas é importado de lá, esse custo pode ser repassado para o consumidor logo, logo. Bom, tem uma outra situação que também não é... Olha, eu estou assustado. Que história é essa de mudança na legislação que vai mudar, vai influir diretamente no nosso cardápio nas fiambrerias e açougues? É uma bagunça longa, desde 1974 essa lei ganha emenda, enfim, mas é uma outra novidade, Felipe. Todo açougue e fiambreria, seja pequeno ou grande, não é mais obrigado a fracionar e embalar e rotular carne, queijo ou embutidos somente na frente do consumidor. Na verdade, isso já vinha acontecendo em muitos estabelecimentos, mas acredite, era ilegal. Agora é permitido desde que tudo seja feito em sala com temperatura refrigerada e muita higiene. E atenção, dona de casa, o que não pode é o comerciante fatiar ou cortar uma grande quantidade de alimento, congelar para depois vender fracionado. Fica de olho e também não pode o próprio comerciante produzir a linguiça, os defumados também. Comprar aquele porco e ele mesmo fazer a linguiça ou salame, não tem mais como, viu, Felipe? O açougueiro... Os caras estão de sacanagem. Aquele porquinho que eu matava lá no fundo do quintal, meu pai matava, né? Eu ia lá, raspava com a colherzinha, fazia morcilha, fazia tudo e tal. Os caras vão ficar de olho agora se eles forem vender, comercializar, é isso? Não tem mais. O açougueiro tem que ser açougueiro. Ele não pode mais fazer todo esse processo junto ao estabelecimento comercial dele. Tá? Agora a lei mudou, tá? Tá bem. Então, dona de casa de olho, né? Agora veio para melhorar essa situação. Outra coisa, aquele bife milanesa que eu compro... Não dá mais. Não tem como. Não vai dar mais para comprar, tem que ficar de olho, porque eles manuseiam produtos químicos com isso. É coisa da indústria, não dá mais para fazer isso. Então, não tem mais como comprar esse bife lá no mercadinho, porque tem que vender só a carne cortadinha, separada e embalada. Tá bom. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Felipe. Você ainda não comprou os presentes de Natal? Então dá uma olhada nas ofertas que as lojas Colombo preparou para você. Lavadora Consul, 11 quilos por R$ 119,90 mensais. Dá para lavar a roupa da família toda, deixar tudo limpinho e cheiroso. Por R$ 779 à vista ou R$ 77,90 mensais, você leva para casa um Galaxy A10 de 32 GB. Essas e outras ofertas você encontra nas lojas Colombo mais próxima de você. É presentão com preço de presentinho que você quer? Então não perca tempo. Acesse o site www.colombo.com.br ou baixe o aplicativo. Doe felicidade. Natal, Lojas Colombo. A gente volta daqui a pouco com a informação completa sobre a decisão da Justiça que concedeu liminar e, com isso, vetou votação de projetos polêmicos do pacote do governador Eduardo Leite esta tarde na Assembleia Legislativa. E ainda as informações sobre a greve dos professores que segue em todo o estado. Temos também as informações deste acidente que aconteceu agora à tarde aqui em Porto Alegre e terminou, infelizmente, em morte. A Justiça concedeu liminar e a votação de projetos do pacote do governo Leite na Assembleia Legislativa foi suspensa. Vamos até a Praça da Matriz. Vanessa Felipe, o dia foi de protestos e mais reviravoltas políticas. Boa noite.
Oi, Felipe, boa noite. Sim, um dia bastante agitado na política aqui em Porto Alegre. Muitos protestos ao longo do dia na capital gaúcha de servidores públicos contra as reformas propostas pelo governo do estado. Aqui na Praça da Matriz, agora onde nós estamos, foi o ponto final de todos os protestos. Ainda tem um pouco de movimento, algumas barracas e alguns servidores públicos acampados, principalmente ligados às áreas da educação e também da segurança pública. Bom, na área da política, a ideia do governo e da base aliada era votar o projeto de lei complementar 503, ele que aumenta as alíquotas da Previdência para os servidores públicos civis. Mas, no começo da tarde, todos foram pegos de surpresa por uma decisão liminar, como você disse, de um desembargador do Tribunal de Justiça cancelando a votação. O desembargador concordou com um mandado de segurança encaminhado pela deputada estadual Luciana Genro, do PSOL. O principal argumento era de que votar este projeto seria inconstitucional porque trataria de alguns pontos da Constituição e, portanto, haveria uma certa inversão na ordem. Seria preciso votar antes uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Bom, então não houve votação, essa foi a reviravolta. Enquanto isso, a greve do CEPERS está completando um mês, continua pelo menos até a próxima sexta-feira, quando, segundo me informou a presidente do sindicato, sim, haverá uma nova assembleia para decidir aí os rumos do futuro, né, das escolas, das aulas nas escolas estaduais. Voltando aí para a questão do projeto, lembrando que esse projeto é um dos projetos que o governo do estado considera fundamentais para tirar o Rio Grande do Sul da crise. Tanto o chefe da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Augusto Lara, quanto o governador Eduardo Leite, que nos deu uma coletiva aqui no Palácio Piratini, disseram que vão recorrer. O governador, aliás, foi bem taxativo, considerou que houve interferência do judiciário e disse que está avaliando o melhor caminho para recorrer da decisão, porque quer sim tentar votar este pacote ainda nesta semana. Vamos ouvir. O Estado tem três caminhos possíveis. Um é a pedido de reconsideração ao próprio desembargador, outro é um recurso ao Pleno do Tribunal de Justiça e o outro é um pedido de suspensão de liminar ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos analisando, a peça está ficando pronta e nós acreditamos poder tomar essa decisão nas próximas horas. O importante é, vamos recorrer, vamos buscar restabelecer as condições para que se vote ainda nesta semana, que é a última semana antes do recesso. Tem todo o direito, Eduardo Leite, Luiz Augusto Lara, de recorrerem da decisão do desembargador Rui Portanova. Mas por tudo que eu conversei com juristas ao longo da tarde, foi uma babada geral. Parabéns à deputada Luciana Genro. O que me deixa surpresa é essa necessidade dela ir à justiça. Como os deputados estaduais, alertados por ela, não perceberam que cometeriam um erro ao votar o projeto 503 antes dos outros, antes das PECs. Olha, gente, foi uma babada daquelas que fazia muito tempo que eu não via em termos de legislativo do Rio Grande do Sul. Mas eu quero aproveitar o pouco tempo que eu tenho para um outro assunto. Atenção, população de Porto Alegre. Foi proposto no apagar das luzes de um ano um projeto que prevê aumento dos salários dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e secretários da capital. A votação pode acontecer nesta quinta-feira. Os reajustes de 30% no salário de vereadores, 46% no do prefeito, se aprovados e sancionados por Nelson Marquesan, é bom dizer, só entram em vigor em 2021, ou seja, beneficiarão quem se eleger no ano que vem. Mesmo assim, sou contra. Por quê? Pelo simples fato de viver em uma cidade onde está cheio de buraco, está cheio de problemas, os funcionários públicos estão com os salários congelados desde 2017 e, se receberem aumento, não será na mesma proporção dos políticos. Por sinal, eu não sei por que a regra não é mais simples.
O reajuste dos políticos eleitos tem que ser o mesmo percentual dos servidores públicos. Não tem para os servidores públicos, não tem para os políticos. Foi para isso, será que eles aumentaram o IPTU de Porto Alegre, hein? Olha, 46% para o futuro prefeito, 30% para os vereadores. É muita cara de pau, né? Confira esta imagem, um flagrante de acidente na Restinga. Andrei Rosseto, infelizmente, uma tragédia, uma morte no trânsito da capital. Infelizmente, Felipe, o acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde no bairro Restinga, na zona sul da capital. O carro foi entrar à esquerda, como a gente vê na imagem, e foi atingido em cheio pela moto. A caroneira da moto, de 20 anos, morreu na hora. O condutor segue internado e o motorista do carro também foi levado para o hospital, Felipe. Olha, rapaz, foi uma pancada ali. Realmente, a moto vinha muito rápida, mas também a conversão que estava fazendo à esquerda, o motorista do veículo, pode ter surpreendido ali o motorista. De qualquer forma, né? Aquela ultrapassagem não é dessa forma que é feita, não deveria ser feita, né? A ultrapassagem pela esquerda em um cruzamento como aquele ali, né, André? Pode ser que o motorista do automóvel não tenha ligado o pisca também, exatamente, né, Felipe, de conversão à esquerda, e aí o motoqueiro não viu, e de repente o motorista entrou à esquerda e aí não teve o que fazer. E deu para ver que o motoqueiro, pelo que a gente está vendo, ele não teve nem tempo de frear a moto, né? Não, agora ele vinha rápido. Você tem essa situação bem de não rápido, saber se tinha pisco ou não, né, no veículo, mas de qualquer forma era uma ultrapassagem pela esquerda também em um local apertado, porque logo em seguida ali a gente vê que tem uma outra situação de meio fio, né, um outro canteiro ali, logo em seguida. Né? Não sabemos qual é o contexto ali, se tem alguma placa até de proibição à conversão, nós não temos muita ideia do que está acontecendo, mas me parece que o motoqueiro foi pego de surpresa, né? As informações ainda estão chegando para nós. Estão sendo apuradas. Esse acidente aconteceu às 4 da tarde, mas naquela placa ali, ó, que a gente vê na primeira imagem, ali, ó. É proibido o retorno, né? É proibido, né? O retorno, né? O que pode ter surpreendido o motoqueiro. De qualquer forma, há uma série de erros, né? Conversão errada e também o motoqueiro em alta velocidade passar pela esquerda daquela forma ali, né? Porque ali também seria uma ultrapassagem de qualquer forma apertada para ser feita em função do meio-fio, logo ali na frente, né? Obrigado, Andrei. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite. Você sabia que ainda dá para fazer doação de parte do imposto de renda de 2020 para ajudar um projeto social? Ainda por cima, ganha desconto na hora da declaração. Confira. Cada pequeno movimento é um grande passo na evolução do Enzo. Quando chegou no Centro de Reabilitação de Porto Alegre, ele nem conseguia sentar. E aos 2 anos, segura o guri! Ver ele engatear, dar os primeiros passos e cada vez está evoluindo cada vez mais aqui com elas, com todo o acompanhamento que ele tem aqui, é gratificante. O Enzo é uma das 350 crianças atendidas na instituição, que se mantém com repasses do SUS e doações. Parte delas vem do imposto de renda dos gaúchos. O pessoal do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nos exige a prestação de contas de cada projeto. Tudo é documentado com nota fiscal. Até o dia 30 de dezembro, os contribuintes podem escolher uma entidade e projeto para ajudar. O contribuinte pode agora, até 31 de dezembro, entrar no site do FunCriança ou do Fundo do Idoso da sua prefeitura e procurar ali o documento para fazer a doação. No caso de Porto Alegre, chama-se DAD. Pessoas físicas podem doar até 6% do imposto de renda e pessoas jurídicas 1%. Após fazer a boa ação, basta aguardar o documento para incluir na hora de declarar. Em 2019, deduções no imposto de renda geraram 40 milhões de reais para entidades beneficentes no Rio Grande do Sul, o que representa um aumento de quase 43% em relação ao ano anterior. Mas especialistas apontam que esse valor poderia ser muito maior, chegando a 400 milhões. Mas, enquanto não é mais simples, muita gente como Enzo conta com você para ter mais qualidade de vida. Gente, cada um vai usar um critério. Eu uso 2 questões nessa situação toda. Primeiro, se eu estou doando dinheiro do meu imposto de renda e ele não está indo para os governos, é melhor porque está indo diretamente para as entidades que precisam. Segundo, eu uso um outro critério que é
aquelas entidades que estão mais próximas da minha casa ou eu conheço o trabalho delas diretamente, porque aí eu posso fiscalizar para onde vai o dinheiro dos meus impostos, aquele dinheiro que eu estou doando diretamente para aquela creche, para aquele asilo, para aquela instituição cultural, né? Então faça isso, doe, mas quanto mais próximo, melhor, porque aí você pode ver o resultado, tá certo? Obrigado a você pela sua audiência, fique agora com o SBT Brasil. Tchau!